acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quinta-feira, e a gente traz muita informação. Já é a pré-sexta, hein? Olá, Roberta. Nossa, passou rapidamente, né? Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação, que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. Exatamente. Tem as nossas redes sociais, nosso Facebook, YouTube, Instagram. Você por lá fica muito bem informado e também sabe aí as atualizações do dia. E mais uma vez, Petrópolis amanhece chovendo. Então, o dia amanheceu com céu nublado, como você vê aí nas imagens, e a chuva continua de forma ininterrupta em Petrópolis. Chove. Petrópolis está aí com chuva há várias horas, muitas horas, né, acumuladas. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 3 de novembro. Venda de veículos tem queda na comparação com setembro e outubro. Manifestações nas estradas em todo o país em apoio ao presidente Bolsonaro. Governo federal finaliza pagamento do auxílio para gratuidade do transporte público de idosos a estados e municípios. Mamógrafo móvel fecha Outubro Rosa com cerca de 1.700 atendimentos. Chuva em Petrópolis causa estragos e preocupa moradores. Petrópolis receberá corrida em prol da campanha do Novembro Azul. Livro sobre o dorso das fêmeas vai virar peça de teatro em Nova Friburgo. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição de hoje com a leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã, como sempre. Hoje a edição já está aqui conosco aqui. Vamos dar uma olhadinha no que é notícia na nossa primeira página. Começamos com um destaque: Dilma Rousseff deverá ter cargo de destaque no próximo governo. Esse é o destaque aí da página 3 da coluna Magna Vita. Na página 4, bloqueios já resultaram em 18 milhões em multas. Está ali na página 4, eu vou ler um trechinho aqui sobre o que a Polícia Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal já aplicou 1.992 multas a condutores que estão bloqueando as rodovias. O balanço mostra que o valor ultrapassa 18 milhões até a tarde da quarta-feira, né? As multas variam de 5 mil a 17 mil reais. Promessas de campanha de Lula não cabem no orçamento do próximo ano. Relator Marcelo Castro vê pouca margem para negociar verbas. Engessado e no osso são as expressões mais utilizadas pelo relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, que deve tratar do assunto na manhã de hoje com o interlocutor petista na matéria, seu colega eleito Wellington Dias. Aqui na foto, né, direto e claro, o senador que relata a peça orçamentária, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, admite, abre aspas, que não há condições políticas para resolver a questão da extensão do Auxílio Brasil de R$ 600 no orçamento do ano que vem. Esse aí é o destaque da página 6. Exatamente. Esse aí é um problema aí que também o Bolsonaro enfrentaria, né? Porque, pelo que ele fala aqui, não teria espaço para o auxílio de R$ 600 aí, o Auxílio Brasil. Enfim, vamos ver o que o Congresso consegue fazer sobre esse tema, né, gente? Presidente defende atos pacíficos não prejudiciais. A gente tem muita coisa sobre esse material aí. A gente tem um vídeo do presidente, a gente fala mais sobre isso lá no segundo bloco, gente. Vamos aqui, aqui embaixo, aqui, ó, aplicativo Rede Mulher já é febre no Rio.
sobre o aplicativo que foi lançado aí no Rio de Janeiro para proteger, né, as mulheres no Rio. A gente vai dar uma olhada lá na página 6 também um pouco sobre esse tema. Protestos contra a eleição de Lula lotam o centro do Rio. Manifestantes se reuniram na Praça Duque de Caxias, a famosa Praça Duque de Caxias, né? E esse é o destaque da página 4. STJ adia o julgamento do Esporte Clube. Isso aqui está na página 7, é um dos destaques do esporte. Você confere dentro do nosso jornal. Na página 7, ainda no Internacional, a tensão dos mísseis nas Coreias. A Coreia do Norte, gente, lançou 20 mísseis. A vizinha Coreia do Sul ligou o alerta, pois alguns deles percorreram mais de 200 quilômetros, caindo a 60 quilômetros da costa da cidade de Sokcho. O mais próximo que um míssil norte-coreano já chegou da Coreia do Sul. É uma outra escalada de tensão no mundo que preocupa muito. SEDAI inicia força-tarefa para o verão, destaque da página 5. Opa, perdão. Temos também os destaques aí do segundo caderno, né? Exatamente. Vamos ali na nossa página de opinião rapidamente olhar o que temos no editorial. A força de Bolsonaro na oposição de direita e estudo da CNI defende crescimento acelerado. São os dois editoriais que nós temos aí, um falando inclusive sobre o crescimento acelerado aí do país aí. Vamos à página 3 com a coluna Magna Vita. Voltou, hein? Voltou, zum. Correu nesta semana a notícia que o deputado Marcelo Freixo poderia ser convidado para assumir o Ministério do Turismo. Ideia que ganhou corpo. O plano de turismo no PT foi coordenado por Luiz Eduardo Barreto, ex-ministro do Turismo, e Ayrton Nogueira, ex-secretário nacional do Emitur. Na lista de personalidades ligadas ao setor, Milton Zuanazzi, ex-presidente da ANAC e fundador da Emitur. Lá no Pinga Fogo agora, só com milagre, o deputado federal Hugo Leal, como a gente já adiantou lá, é a nossa chamada, com a sua experiência de relator do Orçamento Federal, tem afirmado que a equipe de Lula terá de rebolar para honrar todas as promessas que foram feitas pelo futuro presidente na campanha. Terá até 17 de dezembro para aprovar o pacote de mágicas. O relator, o senador Marcelo Castro, espera que a tropa de milagreiros de Lula diga de onde virão os recursos para as promessas impossíveis realizadas na campanha. Tá aí, então, o que falou os relatores e os experientes senadores ali sobre o orçamento do ano que vem. Tem algumas notinhas aqui no Pinga Fogo que eu gostaria de dar destaque, mostrando a verdade. A Record TV está dando um show na cobertura das manifestações verde e amarelo no Brasil e especialmente no Rio, enquanto a Globo e a Global News tentaram esconder ou minimizar os eventos, especialmente a vigília em frente ao Palácio Duque de Caxias. A Record fez jornalismo de verdade. O apresentador Tino Júnior, no Balanço Geral, foi impecável na cobertura. E logo ali abaixo também, TV Correio da Manhã. Completa neste mês de novembro o primeiro aniversário do comando do Correio da Manhã na TVC, o tradicional canal de televisão com sede em Petrópolis. Exibido também em Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Rebatizada de TV Correio da Manhã, mantendo a mesma sigla TVC, o canal vai ampliar a sua cobertura no interior. Da região serrana, já é o segundo de maior audiência local. Olha Exatamente. Só. Então, fazemos aí aniversário, né? Exatamente. Nosso jornal também esse mês completa o primeiro ano, né? Dia 27 de novembro, a data tá guardada aqui, viu? Completa o primeiro aninho. E dando continuidade aqui, Correio Petropolitano. Além da TV Correio da Manhã, Petrópolis ganhou o Correio Petropolitano, uma publicação que utiliza a musculatura jornalística da televisão local. Já passou a ser o jornal local de maior venda na cidade. Que bacana, muito bom.
que foi fundado aí em 16 de setembro de 2022, desse ano aí. Novinho. Novinho. E olha só, gente, aqui tem uma última notinha do Pinga Fogo, amigo. Quem tem linha direta com Alckmin no Rio é o líder empresarial Marcelo Conde. Conversaram muito e ele sempre foi um artilheiro do ex-governador de São Paulo no território fluminense. É a última notinha para a gente fechar. Vamos ao destaque de política agora. Queria só dar um destaque aqui na coluna Magna Vita, porque justamente a chamada da primeira página... Perdão. A chamada da primeira página é justamente falando do papel de Dilma Rousseff no próximo governo. E na coluna Magna Vita tem aqui um relato grande, extenso, que você pode conferir diretamente no nosso site, que é o seguinte: qual será o papel de Dilma Rousseff no próximo governo? Então é só acessar o nosso site, ou no Correio Petropolitano também tem a coluna Magna Vita, né? Que você pode adquirir nas bancas de jornais aqui em Petrópolis. Exatamente. Vamos ali rapidamente à política, então. Não vamos perder a legitimidade. Aqui é sobre o vídeo que o Bolsonaro divulgou ontem em suas redes sociais. A gente vai trazer essas informações aí no segundo bloco completas com mais. Do lado ali no Correio Político, manifestações. Aqui em foto a região central do Rio tomada pelas manifestações verde e amarelo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Embaixo, Geraldo Alckmin na transição, é ele quem vai cuidar da transição de governo, ou seja, é o vice-presidente eleito que vai fazer essa transição, juntamente com o gabinete de transição que vai ser criado com a equipe do presidente Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente hoje do Brasil. E no nacional ali, vamos agora ao nacional, falando sobre os 18 milhões em multas já aplicadas pela PRF, aos bloqueios ilegais nas estradas. Gente, a manifestação é legal desde que ela não bloqueie as estradas. O direito de ir e vir das pessoas não pode ser cerceado. Então, vamos deixar as estradas livres, vamos deixar o tráfego seguir aí. E aqui traz toda uma atualização do que a PRF vem fazendo, né, nas estradas aqui. Então foram aplicadas aqui, na foto que está dizendo ali, 912 multas, segundo o próprio governo federal aqui, inclusive. E aí fala o relato das multas e sobre os bloqueios ali, uma atualização um pouquinho maior, mas a gente também vai trazer dados atualizados sobre isso. Vamos ao estado do Rio? Exatamente, a notícia de destaque aí é Rock the Mountain, começa no sábado em Petrópolis, né? Festival que vai reunir grandes nomes da música brasileira nos dias 5 e 6 e 12 e 13 de novembro. Então, neste fim de semana e no próximo. Falta pouco para Petrópolis receber mais uma edição de um dos maiores festivais de música do Rio de Janeiro. E a montagem para o Rock the Mountain segue a todo vapor no Parque de Itaipava. Exatamente. Aí tem um outro destaque ali sobre a SEDAI, que inicia plano verão ali, obras vão melhorar estações de tratamento. A gente lembra que no último verão teve o problema da geosmina no Rio de Janeiro, justamente por conta do mau tratamento das águas lá nas etas lá da SEDAI, enfim, lá em Guandu, lembram? Então vamos esperar que a SEDAI esse ano resolva esse problema. E claro, várias áreas da SEDAI foram concedidas aí a concessionárias, né? E aí a gente espera uma melhora grande aí para o Rio de Janeiro. Vamos ali a página do próprio Rio de Janeiro, ver o que acontece pela capital e no estado? Olha só, os cruzeiros já começaram. Já fez um? Não, ainda não, nunca fiz. Tá agendado? Tá não, ali ainda não. Não, agendado na sua lista de desejos lá, tá, né? Então tá bom. Nas minhas listas de viagens, né? Isso. Cruzeiros já começaram. O governo espera 37 embarcações e 500 mil pessoas no Pier Mauá. O governo celebra o início da temporada 2022-2023 de cruzeiros, com a possibilidade de fazer desta a maior dos últimos 10 anos. Olha só, a Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Estado do Rio monitoram e acompanham a chegada das embarcações. A expectativa é ter quase 6 meses de duração e mais de 780 mil leitos ofertados, uma alta de 47% na comparação com 2019 e 2020.
Muito bom para o turismo, essa época é muito Excelente, esperada aí, né, das embarcações dos cruzeiros. Olha, eu estava vendo uma reportagem aí esses dias, eu não vou aqui ficar falando emissora, óbvio, mas eu vi que eles entrevistaram uma pessoa que ela já tinha feito 34 cruzeiros. Meu Deus! Eu tive uma inveja branca, viu? Boa, assim, né? Falei, nossa, eu ainda não fiz nenhum, mas essa aí já fez 34, tá na lista ali pelo menos um, viu, já. Nossa, meu Deus, Mas 34, né? Tá vivendo de cruzeiro a vida, né? Exatamente, né? Podia Né? viajar para outros lugares. Pois é. Tudo bem. Mas falou que adora navio. Enfim, tem aqui outros dois destaques importantes também. Rio Tour estará na Feira de Turismo de Gramado. E o outro destaque importantíssimo, na página, o aplicativo Rede Mulher já é febre no Rio. Uma semana após ser lançado, o aplicativo Rede Mulher já teve 11.410 downloads. Desenvolvido pela Polícia Militar para socorrer as vítimas de violência, a ferramenta pode ser baixada gratuitamente no celular. Olha que bacana, viu? A ação aí da Polícia Militar, então, referente à tecnologia e à proteção à mulher, dando frutos aí, sendo recorde de downloads aí no estado. Então aqui vamos à economia para fechar. Orçamento no osso, desafia PT. Não há espaço orçamentário em ponto final. Frisa relator da matéria. E ponto final, né? Frisa o relator da matéria. Então ali, findo o festival das promessas de campanha, chegou a hora do presidente eleito Lula da Silva encarar a realidade orçamentária do país. Estamos no osso. Adianta o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ao explicar que não há condições políticas de o Auxílio Brasil de R$ 600 resolvido agora com o orçamento, o qual ele classifica como enganoso, ou seja, não vai ter espaço para o auxílio. Vamos esperar o que a equipe do presidente Lula vai fazer e o que o pessoal do Senado, da Câmara vai conseguir fazer aí. Fez um monte de promessa, né? Gente, é assim. Quando candidatos, eles prometem mundos e fundos sem olhar o orçamento. E aí chega na realidade, o orçamento não cabe, né? Exato. Tá aqui, ó, o presidente Lula, durante a campanha, assumiu alguns compromissos, como o reajuste real do salário mínimo. Vamos ver. Entendo que talvez essa medida não seja para esse orçamento, que não é dele. Mas ele prometeu manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e prometeu que mães com crianças abaixo de 6 anos teriam direito a R$ 150, o que daria um impacto de 18 bilhões. Só essas duas contas do Bolsa Família somam 70 bilhões de reais. Lembrando que o Bolsa Família acabou, né? Agora é Auxílio Brasil. Não há espaço orçamentário, ponto final. Para serem atendidas as demandas, teremos que procurar uma alternativa. Ele fala, né, o senador. Pois é. Vamos ver qual vai ser essa alternativa. E lembrando que o aumento real do salário mínimo está congelado há 2 anos por medida direta do Ministério da Economia, justamente pela crise da pandemia, entre outras crises econômicas que se abateram, obviamente, no nosso país e no mundo. A gente sabe que tem uma guerra lá fora, entre outras coisas. Então, o salário está congelado aí durante esse tempo. Agora, o aumento real do salário mínimo, por lei, é garantido, né? Mas tem essa medida direta aí que está travando, por enquanto, o reajuste, porque ele tem que ser feito pela taxa da inflação. Mas, enfim, tudo tem que ser aguardado e agora tem que ser conversado com o Congresso, não vai ter jeito. Esse reajuste real aí, esse real é brincadeira, né? Que tem 20 reais lá, o real lá, né? Às vezes. Reajuste real, né? Você vê que na prática, né? O trabalhador vai ao supermercado, vê tudo aumentando, né? Exatamente. Se o reajuste fosse realmente real... Pois é, dava até para ele passear, né, no final de semana, né, com esse real ajuste aí. Exatamente. Gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV. Você confere todas as nossas reportagens no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou vá até as bancas de jornal aí, onde você é atendido pelo Correio da Manhã e compra o nosso jornal. E aqui em Petrópolis tem o Correio Petropolitano e você consegue ver as reportagens daqui da região serrana. Tem muita coisa lá na região serrana para ser vista. Vai lá e tem as notícias de Petrópolis também completinha. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê manifestações dos caminhoneiros seguem pelo terceiro dia em diferentes regiões do país. E você vai ver também as manifestações em frente aos quartéis. Olha só, o Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco com as informações atualizadas sobre as manifestações nas estradas em todo o país. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Nana Grace. Nana, conta pra gente as atualizações agora pela manhã. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Nós recebemos um boletim atualizado da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, agora às 6h25 da manhã. E a situação é a seguinte: na BR-116, no quilômetro 197, na altura de Queimados, no momento 5 pessoas permanecem no local, mas sem obstrução de pistas. Na altura de Resende, no quilômetro 311, nenhum manifestante na rodovia, a equipe do choque esteve no local, contudo não foi preciso empregar ações de dispersão, sem alterações no trecho nesse momento. Na BR-101, no quilômetro 63, em Campos dos Goitacazes, não há manifestantes no local, chove nesse momento. E no quilômetro 70, também em Campos, tem uma concentração pequena de aproximadamente 10 manifestantes no acostamento, trânsito fluindo normalmente, sem interdição. Continua chovendo e os manifestantes estão dentro de tendas. Na BR-101, no quilômetro 575, na altura de Paraty, chove forte no trecho. A concentração é de 20 manifestantes nas proximidades da rodovia, no trevo de Paraty, mas sem interdições. E sobre essas manifestações, ontem, por volta das 19 horas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e a gente vai poder conferir agora. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos. Então,
E as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Tá, então, o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro ontem, no finalzinho da tarde, sobre as manifestações. Vamos continuar aqui? As manifestações realizadas por caminhoneiros em rodovias federais começaram a perder força na tarde e noite de terça-feira. Apesar disso, ontem, 17 estados brasileiros ainda apresentavam algum tipo de ocupação nas rodovias. Nesta quarta-feira, as manifestações pelas rodovias permanecem em todo o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 631 pontos de interdição foram desfeitos pelos agentes. Mas em 15 estados, os bloqueios permanecem. A última atualização da Polícia Rodoviária Federal indicou 98 pontos de interdição e 52 pontos de bloqueio. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, pode haver um risco de desabastecimento caso não haja a liberação das rodovias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficiou os Ministérios da Saúde, Justiça, Casa Civil, o Ministério Público Federal e outros órgãos para garantir o fluxo de insumos de saúde, mesmo com as interdições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2.000 infrações foram realizadas por conta dos bloqueios, totalizando mais de 18 milhões de reais em multas aplicadas. Nas rodovias que cortam o Rio de Janeiro, apenas pontos de concentração foram registrados. Nos quilômetros 197 em Queimados e 311 em Resende, os manifestantes estão às margens da rodovia e não impactam no fluxo dos veículos. Nos quilômetros 63 e 70 da BR-101 em Campos dos Goytacazes, o trânsito também não é afetado pelas manifestações realizadas. E em todo o país, apoiadores do presidente Bolsonaro se manifestaram pacificamente em frente a quartéis no dia de ontem. Vamos voltar a falar com a Nana. Nana, milhares de pessoas foram às ruas, né? Exatamente. Isso aconteceu no Brasil todo. Ao longo do dia, a gente pôde acompanhar pelas redes sociais a movimentação, das pessoas que deixaram de ficar, muitas vezes, às margens da rodovia ou bloqueando as rodovias e começaram a se dirigir para os quartéis do Exército em diversos pontos. A gente tem, inclusive, um vídeo lá do quartel do Comando Militar do Leste, que fica na Praça Duque de Caxias, do ladinho da Central do Brasil. Se o nosso pessoal do Master tiver com o videozinho. Isso, obrigada, gente. Esse vídeo mostra a aglomeração de pessoas, a manifestação das pessoas lá no Comando Militar do Leste, que fica ali na Rua Presidente Vargas, pertinho do Sambódromo, do lado da Central do Brasil. E a gente aqui em Petrópolis também tem um vídeo do pessoal que se dirigiu ao 32º Batalhão de Infantaria Motorizado, que fica aqui no bairro da Vila Militar. E por conta, eu não acredito que essas manifestações continuem. Hoje a gente ainda vai conseguir contato com o batalhão para poder confirmar, mas possivelmente as cancelas continuarão fechadas ao longo do dia de hoje por motivos de segurança, porque pode ser que manifestantes voltem lá para o quartel, então a gente ainda precisa manter. Na verdade, o batalhão ontem divulgou uma imagem dizendo que eles iam manter as cancelas fechadas por tempo indeterminado.
Acredito que hoje elas continuem assim, pelo menos por enquanto. A gente ainda não conseguiu confirmação com o batalhão. Vamos conseguir ao longo do dia, certamente, às 6h30 da noite, na nossa segunda edição. Vocês vão poder verificar se tudo correu bem. Mas essa via ali pelo Vila Militar liga o Bingen ao Valparaíso, o Alto da Serra, Quitandinha. É uma via alternativa importante para os motoristas aqui em Petrópolis, mas por enquanto ela está fechada. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. Vamos. E nós temos, né? Uma matéria completa sobre isso aqui. A gente tem aqui, vamos falar dela de uma vez? Na manhã de ontem, né, foi movimentada em diversas regiões do país com as manifestações de pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e pedem por intervenção militar. Em Petrópolis, né, no caso aí a gente vai ver uma matéria sobre essa manifestação que aconteceu próximo ao Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, na Vila Militar. Vamos dar uma olhadinha nesse material. Dezenas de pessoas se reuniram nesta quarta-feira para se manifestar na Rua Duque de Caxias, na Vila Militar, em Petrópolis. Mesmo embaixo de chuva, os presentes cantaram o hino nacional e pediram por intervenção militar e federal após o resultado das eleições do último domingo. Em quantas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil! A manifestação pedindo por intervenção militar é inconstitucional. É muito comum que intervenção militar seja confundida com intervenção federal, que é autorizada pela lei brasileira em condições específicas para controlar uma situação que deveria ser de responsabilidade do governo. Nós estamos aqui deixando bem claro o que o povo quer e o povo clama, que é a intervenção federal. A gente conta com as Forças Armadas nesse momento, para que elas possam vir em nosso auxílio, né? Ser contra a censura, ser contra um STF altamente manipulado, essas eleições, ninguém concordou com essas eleições, basta você ver as manifestações no Brasil inteiro. Então todo mundo, eu vim do Rio para manifestar esse desejo de liberdade, que a gente não pode ter comunismo aqui não. Nós não podemos aceitar o que aconteceu. É uma coisa absurda, estamos todos aqui, queremos um Brasil melhor, queremos um Brasil para toda essa nação maravilhosa. Manifestações como esta pedindo a intervenção militar estão acontecendo em todo o país. Vestindo verde e amarelo, os grupos manifestam contra o resultado das urnas eletrônicas do último domingo, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Um bandido, um ladrão vai assumir a presidência da República? Não vai. Todo mundo que está aqui é brasileiro. Ninguém está aqui por partido político ou por algum político ou um candidato, nada disso. A gente está aqui pela liberdade. Liberdade. Estão cessando a nossa liberdade. E, infelizmente, não tem mais para onde recorrer. Então, a nossa última solução é essa. É pedir socorro ao Exército, às Forças Armadas, porque não tem mais para onde ir. A gente está sendo cessado. Toda a nossa liberdade está sendo cessada. Direito de expressão acabou no Brasil, não tem mais. O povo brasileiro está insatisfeito com tudo que está acontecendo. As corrupção, essas coisas todas. E nós não queremos ser governados por bandidos. Desde a noite de terça-feira, a pedido do 32º Batalhão de Infantaria Leve, a CPTRANS sinalizou o fechamento dos 2 acessos à Vila Militar próximo às cancelas. Por isso, os motoristas precisaram utilizar vias alternativas. A entrada dos manifestantes no terreno do batalhão não foi permitida e, por isso, o protesto foi feito em frente à cancela. Nós temos orgulho desse momento que nós estamos vivendo. É o melhor momento que o país está vivendo, de nós colocarmos o nosso coração para fora, para todo mundo ver os nossos desejos. Nós queremos liberdade, nós queremos justiça, que a justiça seja feita. Brasileiro de verdade, que honra a tua pátria, honra a tua bandeira, vem aqui independente de sol ou chuva, e não podemos aceitar mudar a cor da nossa bandeira, tomar nossa liberdade, roubar nossas famílias, invadir nossas casas. Eu sou brasileiro. Na BR-040, todos os pontos que estavam bloqueados pela paralisação dos caminhoneiros, que havia começado na madrugada da última segunda-feira, já estão liberados de acordo com a Concer. O quilômetro 793 em Juiz de Fora, único que ainda estava fechado, foi liberado em ambos os sentidos por volta das 8h40 da manhã desta quarta-feira. Aqui, quando nós fomos chamar a matéria, né, a gente falou que as pessoas pediam em Petrópolis intervenção militar. Na verdade, intervenção federal, tá? Porque tem uma diferença, apesar de muitas pessoas, né,
estarem com cartaz, intervenção militar, mas na verdade o que é pedido é intervenção federal e tem uma diferença. Ali na matéria não tinha ninguém com cartaz militar, não, só federal até aquele momento ali. Vamos trocar de assunto então, porque a venda de veículos leves e pesados fechou outubro com queda de 6,7% na comparação com setembro, mas a Anfávia, a Associação das Montadoras, tem mantido a projeção feita em julho e acredita que será possível avançar 1% em vendas na comparação ao ano passado. De acordo com o Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, no último mês foram emplacadas quase 180 mil unidades entre veículos leves e pesados. Se compararmos esse número com outubro de 2021, houve uma alta de 11,4%. Contudo, não será fácil atingir o crescimento neste ano, apesar das previsões da Anfávia. Até agora, os 1.680.000 veículos emplacados no acumulado do ano representam uma queda de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2021. A Associação das Montadoras mantém a esperança de que os meses de novembro e dezembro registrem resultados vultosos e garantam o crescimento. Mas a Copa do Mundo no meio do caminho, além das dificuldades geradas pelo crédito caro, podem ser 2 entraves para que o setor alcance os números desejados. Os dados de produção serão divulgados pela Anfávia na próxima semana, durante a edição 2022 da FENATRAN, principal feira nacional do setor de transporte, que vai exibir os caminhões e ônibus que começam a chegar ao mercado, já adequados ao padrão Euro 6, de controle de poluentes e emissão de gás carbônico, adotado na Europa em 2016. E o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, finalizou o pagamento a estados e municípios dos recursos disponibilizados por meio do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Ao todo foram repassados 2,46 bilhões de reais a 539 cidades, 19 estados e ao Distrito Federal. O processo de repasse dos valores nas contas indicadas pelos entes federativos foi concluído cerca de 2 meses antes do prazo final para a destinação dos recursos, estipulado pela legislação em 31 de dezembro deste ano. Os entes serão responsáveis pela aplicação e pelo repasse dos recursos aos seus prestadores de serviço de transporte público coletivo urbano de passageiros. Tiveram acesso aos recursos os estados do Rio de Janeiro e a maioria dos estados brasileiros, além do Distrito Federal. Também receberam recursos prefeituras de todas as unidades federativas brasileiras. Para o município de Petrópolis, foram direcionados R$ 4.830.639,57. Além disso, por meio do Termo de Execução Descentralizada, o TED, o Ministério vai repassar cerca de 38,7 milhões de reais à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, e à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, a Transurb. As 2 empresas públicas são vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Todas as movimentações de saídas de valores serão classificadas e identificadas e estão disponíveis para acompanhamento, prestação de contas e fiscalização. O mamógrafo móvel do Estado, que oferece exames digitais de mamografia e ultrassonografias a pacientes do Sistema Único de Saúde, concluiu esse Outubro Rosa com cerca de 1.700 atendimentos. Entre os dias 1º e 27 de outubro, o mamógrafo móvel realizou 1.537 exames e desde que foi lançado em dezembro de 2013, ele já ultrapassou os 60 mil atendimentos realizados em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Até o dia 5 de novembro, o equipamento vai estar em Queimados, na Praça dos Eucaliptos. O agendamento é realizado pela Secretaria de Saúde de Magé, de acordo com a ordem da fila da regulação municipal. O mês de outubro é um mês do Outubro Rosa. Um mês de conscientização sobre o câncer de mama e a importância da prevenção do câncer de mama. Um alerta para as mulheres, especialmente nesse período agora pós-Covid, onde muitos exames ficaram atrasados. Não deixe de realizar sua mamografia. Para
realizar o exame, as pacientes devem apresentar um documento oficial com foto e o cartão SUS, caso possuam. Também é necessário apresentar um pedido médico, independente da idade. E para aquelas acima de 40 anos que vão realizar a ultrassonografia da mama, devem apresentar o laudo da última mamografia realizada há menos de um ano. São 60 mamografias realizadas por dia. Até sexta-feira, também vão ser oferecidas 70 ultrassonografias diárias às pacientes agendadas. Os resultados dos exames de ultrassom vão ser disponibilizados imediatamente após a realização. Já os laudos das mamografias vão ser entregues pela equipe da Secretaria de Saúde do município. A mamografia é o principal exame para poder fazer a detecção precoce de um câncer e, se for diagnosticado no início, ele pode ser tratado. Então agora, nesse mês, é o mês da gente disseminar essa informação para que no futuro próximo a gente não tenha mais mulheres morrendo por câncer de mama. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis está em estado de alerta por conta das chuvas. E você vai ver também que um homem de 35 anos acusado de estuprar a filha de 11 anos foi preso em Petrópolis. Meu Deus, mais um caso desses aqui, hein? Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A gente começa esse bloco falando das chuvas que continuam a atingir Petrópolis. A cidade está em estado de alerta. Vamos voltar a conversar com a Nana. Nana, quais são as últimas atualizações das chuvas? Vamos lá. Todos os pontos de apoio que foram abertos ontem, quarta-feira, em função da chuva aqui no 1º Distrito, foram desmobilizados e hoje as aulas vão acontecer em todos eles normalmente, porque todos eles estavam localizados em escolas públicas municipais. Tendo em vista a chuva ocorrida no município, nas últimas 24 horas, a Defesa Civil abriu na manhã desta quarta-feira pontos para os bairros de Quitandinha, São Sebastião, Vila Felipe, Independência e Chácara Flora. Esses locais foram atingidos acumulados superiores a 100 milímetros. Então, por isso é que as pessoas estavam sendo alertadas para se dirigirem para esses locais. O acumulado pluviométrico mais alto até o momento ficou registrado nas últimas 24 horas no Alto da Serra. Hoje, às 7h10 da manhã, fomos atualizados. Então, foram 163,94 milímetros no Alto da Serra nas últimas 24 horas. E no Independência, às 6 horas da manhã, já tínhamos contabilizados 134 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Além disso, a Defesa Civil nos mandou a seguinte atualização com relação às chuvas. O transporte de umidade do oceano para o continente mantém as condições de tempo instáveis nesta quinta-feira em Petrópolis, com nebulosidade elevada e chuva a qualquer momento. O volume de chuva esperado para hoje é menor do que dos últimos dias, com previsão de chuva fraca a ocasionalmente moderada. Portanto, os acumulados das últimas 24 horas tendem a diminuir, tendo em vista a chuva também começar a ceder. Caso você tenha alguma dificuldade, note alguma instabilidade onde você mora, se você está se sentindo inseguro, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Caso você queira cadastrar o seu CEP para poder receber os alertas da Defesa Civil, que vão ser
que são sempre destinados aos nossos celulares, manda uma mensagem de texto para o número 40199, que aí você passa a receber no seu celular sempre que eles atualizarem. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana, pelas informações. A gente tem um vídeo da Coronel Veiga. Isso, eu ia ver. Olha só. Nossa. Me lembra muito, meu Deus, vamos lá. E olha só, né, os pontos de apoio, né, já foram desmobilizados, mas ontem a Defesa Civil decidiu abrir os pontos de apoio em 5 regiões da cidade que registraram alto índice de acumulados pluviométricos. Chuvas causaram o maior desastre socioambiental já registrado no município de Petrópolis. Vidas, imóveis e lembranças foram levadas pela força da água nos meses de fevereiro e março. E 9 meses após a tragédia, os moradores de Petrópolis precisam lidar novamente com o medo, devido à chegada do período de chuva. Desde terça-feira, há registro de chuva fraca a moderada sem trégua na cidade imperial. É muito medo. Qualquer chuva, tá todo mundo com medo, entendeu? Qualquer trovoada, a gente levanta de manhã e vê o clima-tempo, já vê que está chovendo, parece que é um trauma, uma coisa que é um terror, é uma tristeza sem fim, uma frustração, é um vazio imenso, que eu sinto e todo mundo lá naquele morro lá sente, e todo mundo aqui, né, nos lugares, Morro de Oficina, a tragédia foi muito mais forte, em todos os lugares, cara. Que eu, como motorista, eu vejo como é que foi a tragédia. Onde eu vou, eu vejo barranco caindo, Cara, a tristeza, a vontade é ir embora da cidade, mas a gente não tem como ir embora da cidade. O motorista de aplicativo Marcelo Alexandrino perdeu amigos e 2 casas nas tragédias deste ano. Atualmente, ele vive em um imóvel por meio do aluguel social, na região do São Sebastião. Mas o medo continua presente, tendo em vista que nesta quarta-feira, um dos alertas da Defesa Civil foi justamente para o São Sebastião. É um sentimento de abandono, mas de tristeza junto, né, cara? De tristeza porque parece que vai passando e vão esquecendo, né? Fazem na hora, né? Naquele calor ali fazem, mas depois, né? Vai ficando mais... Vamos ficando para trás, né, cara? Vamos ficando sendo esquecidos. Espero que lembre da gente que essa chuva esse ano não vê igual, cara. Porque já tá assustando. Os moradores das regiões do Vila Felipe e Chácara Flora também foram orientados a se deslocarem até o ponto de apoio, na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, caso se sintam inseguros ou a chuva fique ainda mais intensa. De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Vila Felipe, o espaço foi aberto à população ainda na manhã de quarta-feira. A gente fica muito apreensiva, né? Que desde ontem, né? Que começou a chuva, a gente fica muito nervosa, ansiosa, porque passa toda a trajetória novamente na nossa cabeça. Um sentimento assim de, ai meu Deus, será que vai acontecer de novo? Mas hoje eu estou mais tranquila, porque já foi aberto o ponto de apoio com uma certa antecipação, que se as pessoas não estiverem seguras, eu peço, por favor, para vocês se dirigirem ao ponto de apoio. Além do Vila Felipe e Chácara Flora, a Defesa Civil de Petrópolis abriu pontos de apoio nas regiões do Quitandinha e Independência. A orientação é que os moradores que vivam em área de risco ou que não se sintam seguros, que se dirijam aos abrigos. Além disso, o órgão ainda informa que todas essas regiões atingiram acumulados pluviométricos superiores a 120 milímetros, o que ocasiona em risco geológico. A previsão é da continuidade desta chuva ao longo do dia de hoje, com intensidade de chuva fraca a moderada por todo o período. E olha, a chuva também provocou ocorrências graves na rodovia BR-040. Ontem, na altura de Petrópolis, em uma delas, um caminhoneiro morreu após perder o controle da direção e colidir contra um barranco. A repórter Larissa Martins tem mais informações. De acordo com a Concer, concessionária que administra a BR-040, um caminhoneiro morreu na altura do quilômetro 94, na descida da Serra de Petrópolis, no sentido Rio. Segundo a concessionária, a vítima colidiu contra um barranco. Além disso, a chuva intensa das últimas horas provocou a queda de uma árvore na subida da serra, sentido Juiz de Fora, no quilômetro 97. Houve ainda deslizamentos de terra nos quilômetros 92 e 83. Equipes da Concer já atuaram
circularam nesses trechos que foram sinalizados. A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade, pois as pistas estão escorregadias devido à chuva. A Defesa Civil informou que não houve registros de deslizamentos por conta das chuvas desta madrugada. Além disso, nenhuma sirene foi acionada, já que elas são focadas em chuvas mais intensas, com registros de 40 milímetros em 1 hora. Para que as sirenes sejam acionadas, a Defesa Civil avalia o volume de chuva que ocorreu nos últimos dias na localidade e também a previsão para as próximas horas. Ainda segundo a Defesa Civil, desde terça-feira está sendo registrado em média 10 a 15 milímetros em 1 hora, ou seja, não atende os critérios de mobilização de sirenes. Mas a Secretaria permanece em estágio de atenção e monitora as condições climáticas. O idealizador do projeto Vigilantes da Chuva se pronunciou sobre o assunto. O nível de saturação do solo já está muito alto e o que mais nos preocupa é que a chuva não para, embora ela tenha diminuído um pouco de intensidade, talvez amanhã ela pare, mas os níveis dessa região agora já tem lugares que atingiram mais de 200 milímetros de chuva e isso é uma situação extremamente perigosa em termos de regiões de áreas de risco para deslizamento. Ao longo da tarde, os acumulados pluviométricos apresentaram leve redução, com exceção do Alto da Serra, que apresentou alta. Os maiores volumes de chuva até 5 horas da tarde foram registrados no São Sebastião, com 177,6 milímetros em 24 horas. No Independência, com 151,5 milímetros. Alto da Serra, 150 milímetros e Independência, com 151 milímetros. Muita chuva ainda, né? Nossa, muita chuva ainda. E olhem só, um homem de 35 anos acusado de estuprar a filha de 11 anos foi preso na terça-feira no Morém, em Petrópolis. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. O crime contra a criança de 11 anos aconteceu em março de 2021, enquanto ela e o pai assistiam a um filme. Na tentativa de que não fosse descoberto, ele ameaçou a criança dizendo que a mataria caso ela contasse a alguém. Após a prática do crime, a vítima apresentou comportamento suicida e agressivo. Em janeiro deste ano, ela fugiu de casa e, ao ser encontrada pela família, ela contou sobre os abusos para a mãe. A mãe da vítima, então, foi tirar satisfação com o agressor, que deu um golpe com um capacete contra a criança. Por conta da agressão física, a menina fraturou um dos dedos, já que ela tentou se defender, e o acusado ainda ameaçou atear fogo na casa e disse que, se fosse preso, mandaria matar as duas. Larissa Martins, de volta aos estúdios. E olha, para marcar o dia de finados, a Diocese de Petrópolis realizou 2 missas ontem, na Igreja do Sagrado, para receber os fiéis. As missas no dia de finados normalmente acontecem na capela do cemitério municipal do centro de Petrópolis, mas por conta da chuva, este ano, elas aconteceram na Igreja Sagrado Coração de Jesus. O dia de finados remete ao luto, à saudade e a homenagens aos mortos. Em Petrópolis, a preservação dos que já se foram e a saudade foi celebrada durante as missas, que destacou também a importância de celebrar a vida. É celebrar a nossa fé, é celebrar a vida, celebrar a ressurreição, celebrar o amor de Deus que está muito além até mesmo da morte e celebrar o amor que nós sentimos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos e que nunca queremos esquecer. Queremos guardar no nosso coração o nome, queremos guardar os ensinamentos daqueles que partiram. De forma religiosa ou não, os mortos são lembrados de forma especial neste dia. O Dia de Finados foi instituído no século X. Na época, no dia 2 de novembro de 998, foi sugerido que todo ano, naquele dia, as orações seriam dedicadas às almas daqueles que já se foram. Neste ano, Petrópolis perdeu muitas vidas. Além dos 2 anos de pandemia da Covid-19, que levou 1.727 vidas petropolitanas, a cidade também foi cenário da maior tragédia ambiental da história. Foram 241 vidas perdidas nas chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março. Deve ser mais celebrado ainda, né? A nossa fé deve ser mais afirmada porque foram muitas pessoas que foram perdidas, né? E nós trazemos então feridas em nosso coração, né? Nós trazemos, e as famílias que perderam de modo especial,
elas trazem um vazio, né? Mas é claro que esse vazio é insubstituível porque amamos, né? E as pessoas, elas não estão mais nesse mundo físico junto de nós, mas em nossa realidade da fé, elas permanecem. Mesmo com chuva durante todo o dia, o cemitério do centro da cidade recebeu muitos visitantes neste dia de finados. Todos os cemitérios foram preparados pela prefeitura nos últimos dias. O governo municipal informou que equipes da Condep fizeram a limpeza das sepulturas, capina e pintura. A CBTrans reforçou a sinalização próximo aos cemitérios. E mais uma edição da tradicional Feira de Artesanato do Bramil Supermercado será realizada na próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, no estacionamento da loja na Avenida Condessa do Rio Novo, no centro de Três Rios. O espaço vai reunir inúmeros artesãos locais que terão a oportunidade de mostrar e comercializar os produtos feitos por eles. A feira vai funcionar das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O espaço é disponibilizado gratuitamente aos cerca de 20 artesãos. Na feira são vendidos doces e produtos de decoração em geral. E olha, o Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por entidades de saúde no mês de novembro, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em Petrópolis, uma das campanhas mais conhecidas é a Corrida do Revezamento Azul, que acontece neste sábado às 2 horas da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a expectativa é que 65.840 novos casos de câncer de próstata possam ser diagnosticados no Brasil para cada ano entre 2020 e 2022. O valor equivale a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. O câncer de próstata é a doença mais comum no homem, é a que mais incide. E é muito importante que a gente fale sobre a doença, que a gente desmistifique a doença e para mostrar que o homem, se ele fizer um diagnóstico precoce da doença, ele pode ser curado completamente. O INCA registrou 15.841 óbitos de homens por todo o Brasil em decorrência do câncer de próstata. É o segundo tipo de câncer que mais acomete em todo o país, ficando atrás apenas do câncer de traqueia, brônquios e pulmões, que registrou 16.009 mortes. De acordo com um estudo feito pela American Cancer Society, o câncer de próstata é mais comum em homens mais velhos. A cada 10 casos, 6 são em homens acima dos 65 anos de idade. Além disso, o estudo ainda revela que a cada 41 homens, um morrerá de câncer de próstata. Em Petrópolis, o Centro de Terapia Oncológica promove diversos eventos em prol do Novembro Azul, mês designado para falar sobre o câncer de próstata. No próximo sábado, às 2 horas da tarde, acontecerá a corrida Revezamento Azul, com grupos mistos de 4 ou 8 pessoas, numa disputa cuja equipe vencedora será aquela com mais quilômetros percorrer, dentro de um período de tempo determinado. Temos um médico maravilhoso, o Dr. Ricardo Blanc, que é o nosso patrono, né? O nosso padrinho da campanha e que vai estar também nessa corrida. Eu queria convidar todos, petropolitanos ou não, a participarem neste sábado, dia 5, às 14 horas, o Revezamento Azul, concentração na Catedral. Os ingressos para participar estão no site revezamentoazul.com.br e custam R$ 100 por atleta. Idosos, estudantes e professores têm desconto e pagam R$ 50. No site também é possível conferir o regulamento para a competição. Como o nosso tempo já está estourando, hein? Eu estou vendo que está estourando. Vamos então para a previsão do tempo, saber como vai ficar o tempo hoje em Petrópolis e na nossa região de cobertura. Para quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia já informou qual será a previsão do tempo. Nova Friburgo amanhece com céu nublado e chuva. No período da tarde e noite, ela se intensifica. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 13 graus.
Em Teresópolis, a previsão é de chuva moderada forte durante todo o dia. Em alguns momentos do dia, o céu ficará nublado. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 6 e máxima de 15 graus. Já em Petrópolis, as pancadas de chuva começam pela manhã e perduram durante toda a tarde e noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 17 graus. A situação da quinta-feira em Paraíba do Sul é parecida. Chuva moderada forte durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Pati do Alferes, amanhã será de céu nublado e chuva fraca. No período da tarde, as pancadas de chuva começam e devem aumentar ainda mais à noite. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 19 graus. E em Três Rios, a quinta-feira será chuvosa durante o dia e noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Os ventos nos municípios citados serão fracos a moderados. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Gente, é só tchau. Até amanhã às 7h30, viu? Tchau, tchau. Tchau. Ai, essa foi boa. TVC, a TV do Correio da Manhã.